Olá, chegamos ao dia 6 de auto-amor, autocura, autoestima e prosperidade. Vamos iniciar com uma frase muito linda da consciência crística, que é: você é luz por origem e não por mérito. Isso é muito importante você entender. Você não é luz porque você fez alguma coisa para se iluminar. Você não é luz porque a luz você conquistou ou algo que você precisa conquistar. Você é luz por origem. Você foi feito da luz. E isso não é uma coisa que eu sei porque eu ouvi falar. Isso é uma coisa que eu vi você sendo feito na luz divina. Então você realmente é luz por origem. E essas palavras nem são minhas, são do Emmett Fox. Então ele viu a mesma coisa que eu vi. É aquilo que eu sempre digo: quem despertou a consciência crística viu a mesma coisa. Então provavelmente ele também viu o que eu vi. Porque ele descreve a mesma coisa que eu descrevo, porque é a mesma coisa que eu vivo, né? Deus é a luz sem sombra e você foi feito à sua imagem. E isso não é metafórico, isso é real e literal. E literalmente você é a imagem e semelhança de Deus. Mas não você que você conhece, não você que é o seu ego, não você que você observa na sua vida. E sim o você que você é por essência e por origem. Quando você foi emanado, quando você foi criado. Isso não tem como ser modificado, a sua essência divina. E você ser luz por origem, isso não tem como ser modificado, tá? Então a gente pensa assim: eu preciso de um mérito para ter luz, eu preciso evoluir, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você é luz por origem e não por mérito. O que você precisa fazer é lembrar, é acessar isso. E para acessar isso, você tem que olhar com verdade para tudo que não é você. Por isso que você precisa desfazer o ego, porque ele mostra que você é uma coisa que você não é. Ele te mostra algo sobre você que é ilusório, que não é real, tá? E é só por isso que a gente precisa desfazer o ego. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui para mim ficar mais fácil. Então é isso, hoje nós vamos ver isso. Deixe o pensamento se alinhar ao espírito. Medite. Eu sou luz, não por mérito, mas por origem, tá? Meu cabelo tá bagunçado, eu saí agora do salão. Todo aquele que ama a partir do Cristo interior já venceu o mundo. Você é luz do mundo, você é essência. E isso a gente precisa lembrar, né? A consciência crística, ela é a consciência do amor incondicional, do Cristo interior. Ela é o acesso de memória à sua divindade interior. Ela é o acesso de memória ao Cristo interno. É quando você acessa dentro de você a sua filiação divina. Quando você acessa a unicidade, quando você acessa o todo. E ao acessar o todo, você acessa tudo e todos o tempo todo. E naturalmente nascem duas coisas com esse acesso da consciência. Você não julga mais. E a segunda coisa que nasce é o amor incondicional, tá? Então essas duas coisas, elas nascem automaticamente ao você despertar a consciência crística. Por quê? Porque quando você desperta a consciência crística, você vê que você é tudo e todos o tempo todo. Isso é despertar a consciência crística. É esse acesso de memória. É quando você vê isso, quando você sente isso, quando você vive isso, né? Você se reintegra à sua fonte, você acessa através de memória, mas você acessa isso, você acessa dentro de você isso. E aí você experimenta a consciência crística. Aí naturalmente nasce o não julgamento
e o amor incondicional. Isso vem junto com esse despertar, não são coisas separadas. Por isso que eu digo, tem pessoas que acessam o eu sou, que eles dizem, no momento, assim, tem uma experiência mística de acessar o todo. Mas ele viu uma imagem, ele acessou uma imagem, aquilo não fez parte dele, então ele não despertou. Essa é a diferença de quem vê uma imagem e de quem desperta. Eu não vi a imagem da consciência crística, eu despertei a consciência crística, é diferente. E eu sei o que é ver a imagem da consciência crística. Eu vi isso quando eu fiz os 40 dias, ano passado, quando eu fiz a série dos 40 dias no topo da montanha com Cristo. No momento em que eu fiz o dia 11 e dia 12, eu vi o que as pessoas viam, né? Eu estava no campo de todos que fizeram junto o processo dos 40 dias no topo da montanha com Cristo, e eu vi o que as pessoas estavam vendo, né? E eu vi que eles acessavam a imagem do Cristo interior, mas que eles não incorporavam, aquilo não despertava neles. É que nem na igreja evangélica, quando eles falam que você tem que ser ungido pelo Espírito Santo. Quando você sente o Espírito Santo dentro de você, e aí você muda toda a sua vida. Então isso pode acontecer de diversas formas. Só que aí as tuas crenças, por exemplo, quando você pertence a uma igreja, mesmo que você desperte, você fica dentro daquelas crenças, você não consegue sair. E aí você não consegue aceitar Deus como Ele é, o Espírito Santo como Ele é, a consciência crística como ela é. Porque ela é livre de dogmas. Os dogmas são da religião, eles não são de Deus, tá? Então é sobre isso. O que é amar sem medo? Amar sem medo é você ser vulnerável e não sentir medo. Esse amor sem medo pode ser um salto de fé, pode ser num relacionamento amoroso ou com qualquer um dos seus irmãos, ou ele pode ser um amor que vem do conhecimento. Por exemplo, assim, quando eu comecei a atender as pessoas, eu já amava sem medo. Porque eu já sabia que eu era o meu irmão, mesmo que eu ainda não tivesse despertado a consciência crística e nem sentisse isso em tempo integral, eu sabia de forma consciente de que isso era verdade, eu tinha fé de que era assim. Então, quando eu acessava o campo de alguém, quando eu atendia alguém e eu me tornava essa pessoa para fazer a cura, para levar ela para o corpo de Cristo ou para Barbelô, para realizar a cura, porque esses corpos, esses lugares onde eu levo a pessoa para curar, são lugares que não tem ego, que não tem restrição. Então, como eu sabia que eu já era esse meu irmão que veio até mim, e eu já sabia que todos que vieram a mim vieram enviados pelo Cristo, e se ele me enviou, eu poderia realizar aquela cura, então eu tinha capacidade para isso, eu ia receber a unção daquele atendimento, eu não tinha medo. Então eu amava sem medo. E olha que eu atendia muitas pessoas, assim, bem carregadas, tá? Eu atendia até pessoas que faziam trabalhos magísticos. Eu trazia antes consciência, depois eu me tornava a pessoa e levava. Pessoas que se sentiam indignas de ser atendidas por mim. E eu mostrava que você é luz por herança, por quando você foi feito, você é luz por origem. Você se disfarçou de sombra. Você se acreditou sombra, você se acreditou pecador, mas você é luz por origem. E aí eu mostrava isso através do meu sentir, eu compartilhava um sentir, me tornava a pessoa e levava ela para a consciência crística. Antes de fazer qualquer tipo de atendimento, assim, eu não chegava me tornando a pessoa. Eu trazia essa consciência para a pessoa, que tirava as resistências para receber. E aí, quando eu tiro a resistência do meu irmão para receber, me torno meu irmão, porque na verdade eu já sou meu irmão, eu tô amando sem medo. E eu estava levando ele para a consciência crística, onde nós já estamos. Eu estava levando para o corpo de Cristo, que é onde nós já estamos em formato de centelha. E eu ainda não conhecia esse lugar.
Eu ainda não conhecia. Eu lembro que eu fui levada no corpo de Cristo, eu já estava na Casa Nova, na Chapada. E eu já fazia atendimentos no sertão. Então, eu ainda não tinha ido pessoalmente ser levada até o corpo de Cristo, mas eu já sabia como é que era. Então, eu levava as pessoas para esse lugar, que eu já acessava, mas eu ainda não tinha despertado. Por isso que eu digo que acessar a iluminação, acessar coisas, saberes, experiências místicas, tudo isso a gente pode acessar, mas isso não significa que você despertou. Eu não tinha despertado, mas eu já acessava, porque eu sentia a mesma frequência estava em mim, que é a frequência desses lugares. Então, existia em mim o amor incondicional e a unicidade, mesmo antes de eu despertar. E aí, quando eu me fundia com esse amor, por único, exclusivamente por amor, eu me fundia ao meu irmão e levava ele para o corpo de Cristo, eu estava em fase com esse lugar. E aí eu conseguia levar o meu irmão até lá e trazer ele de volta, recebendo e plasmando em todos os corpos, níveis e subníveis, em todas as dimensões, esses sentires da consciência crística. E eu recebia quando eu dava. Então eu vi que ao ajudar o meu irmão, eu recebia também. E aí eu comecei a entender as leis de Deus. O dar e receber é uma lei, é a única lei de Deus. Mas eu sei que é assim porque ao dar eu recebo instantaneamente. Só que eu consigo ver isso. Eu consigo ver isso. E você ainda não. Então você precisa ter fé de que é assim. Entende? Aí você ainda precisa ter fé de que é assim, porque você ainda não consegue ver, você ainda não consegue experimentar. Então era o que eu tinha fé. E conforme eu tinha fé, eu ia acessando esses lugares, e eu ia levando as pessoas, quanto mais amor eu sentia, quanto mais eu atendia em amor, mais eu recebia. E eu via eu recebendo. Na hora que descia a luz da consciência crística, as curas da consciência crística na pessoa, descia em mim também. Eu também recebia na hora, tá? Por isso que eu digo que é assim. Não é só porque eu estudei isso, mas é porque eu tenho experiência, gente. Eu tenho a experiência. Eu acho que não existe nada mais incrível do que você ter vivido o processo, conhecer esses lugares para falar de iluminação. Eu vejo muita gente falando sobre iluminação, de coisas que eles leram de iluminados, mas que eles nunca acessaram, que eles nunca viveram. E aí eles não têm, como é que eu vou dizer? Falta alguma coisa para te saber, né? Falta alguma coisa. Tu não tem aquela energia, é que nem um curso dado por uma inteligência artificial da minha cara, né? Aí eu ponho lá minha foto, coloco o conteúdo e a inteligência artificial faz um vídeo em meu nome. Você não vai acessar a minha energia nisso. Não vai. Porque eu não tô lá. É a mesma coisa. Você precisa estar lá, você precisa experimentar, você precisa ceder, você precisa ter fé de que é assim para que você possa acessar. Se você se sente separado e acredita na separação e não conhece a verdade, você não manifesta a verdade. E ao não manifestar a verdade, você não expressa ela. E ao não expressar, você não experimenta. Porque a verdade é que o amor incondicional e o não julgamento, ele só é sentido quando é expressado. Até ter a expressão do Cristo interior, tu não despertou. Não despertou, tu não conhece. Você não conhece Deus. E você não conhece o Cristo. E você não conhece você mesmo. Você não tem autoconhecimento. Por isso que eu vou fazer um lançamento aqui para vocês do autoconhecimento prático e das técnicas de curas espirituais. Você vai poder comprar esse curso, tá? Eu acredito que até o dia 15 de Auto Amor, Autocura e Prosperidade você consiga acessar. Agora eu tenho um recado importante para vocês. O ritual que ia acontecer no dia 28
eu e a Gabi resolvemos transferir para o dia 7. Então vai ser dia 7 e a revisão do ritual vai ser no dia 14, no sábado, dia 14. Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer a tempo o material de divulgação do ritual. Eu não consegui fazer nada, e nem ela, porque ela estava de férias, que ela estava de aniversário. Quem segue a Gabi sabe, ela estava de aniversário em Cancún, então ela estava muito chique lá no México. E aí ela não conseguiu fazer a divulgação do material, ela fez, vai divulgar hoje nos grupos, e aí vocês vão poder acessar por lá. Então façam um ritual que vai fazer já essa cura, limpeza da ferida de alma, liberação do grupo familiar, cura desta vida, cura de vidas passadas, e tudo isso vai te trazer retirada de todas as frequências e acordos kármicos, né? Ai, Ana, mas como é que você pode retirar os meus acordos kármicos? Porque não sou eu que a retiro, é a consciência crística, e ela está acima, e ela é poderosa, e ela faz isso. E vai ser pro bem de todos que tu deve e para ti também. Porque chegou a hora, chegou o fim da dívida. Quando você chegar em mim, quando só chega em mim quem tá pronto para ser liberado. Gente, eu atendia muita gente com obsessor, muita gente com pensamentos e sentimentos suicidas, e isso sempre é magia negra, isso sempre tem mago negro, tá? Todo mundo que tem esses pensamentos suicidas, eles estão sendo influenciados por magia negra, tá? E essas pessoas que vêm até mim, eu atendia a pessoa e o mago também. Eu me tornava o mago para fazer o encaminhamento dele para a consciência crística. Eu fundei um hospital espiritual para magos negros, Hospital Lírios, no astral, que atende exclusivamente magos negros transmutados para a luz, que são esses magos que estão prontos para deixar, entre aspas, o mal e começar a trabalhar para o bem. Foi me pedido pela espiritualidade para fazer isso. Por quê? Porque precisava de mão de obra especializada em criação, manipulação psíquica. Não que a luz vai te manipular psiquicamente, mas precisa ter conhecimento para saber lidar com isso. E esses magos têm esse conhecimento. Então, esse hospital é exclusivamente para esse tipo de atendimento, tá? Para preparar eles para trabalharem para a luz. Por vontade deles, ninguém vai lá contra a vontade. Então é muito interessante isso, né? Olha o que eu, Ana Long, tenho capacidade de fazer por se estar desperta. Então imagina quanto você não pode fazer estando desperto. Não é só a sua vida que você conserta. Você conserta todo o teu grupo familiar. Você conserta todo... Quando o professor Hélio Couto dizia que a iluminação resolveria todos os problemas dos antepassados, das futuras gerações, dos conterrâneos e contemporâneos, eu dizia, mas como que isso pode acontecer? Bom, se isso vai resolver toda a minha vida, eu vou me iluminar, né? E era isso que eu queria resolver toda a minha vida, eu não queria resolver só minha questão financeira, só relacionamento, só os meus pensamentos, meus medos, não era só isso, eu queria resolver tudo então. Então eu busquei iluminação até encontrar. E quando você busca algo verdadeiramente, isso acontece, tá? Eu recebi orientação também, que eu já tinha recebido da consciência crística, e ontem foi confirmado pelos meus amigos queridos, os mestres dos registros akáshicos. Eles querem que eu apresse o processo de chegar o livro do protocolo de cristificação para que você desperte a consciência crística, e que eu possa trazer também a mentoria para vocês o quanto antes, tá? Então eles querem que eu continue fazendo os rituais, que eu faça esses rituais, que seria, como eles chamam, curso curto. Aí eles dizem que tem o curso longo, que na verdade é o protocolo de cristificação, que são 150 dias para despertar a consciência crística, e o trabalho especializado de mentoria para quem faz o despertar, tá? Que é muito, muito, muito necessário. Não é obrigatório fazer junto? Não é obrigatório fazer junto, tá? Mas quem fizer vai ter muitas vantagens no despertar. Por quê? Porque tem a minha orientação, tá? Que vem da graça.
Então, cada reunião que a gente tiver da mentoria vai te trazer luz no período que tu vai viver, porque tu vai passar pela dissolução do ego e isso dói. E para que você não desvie do caminho, não desista e se sinta amparado pelo Cristo interior, eu fui incumbida dessa missão de fazer com que você lembre, com que você desperte a sua real identidade crística. E aí eu vou poder te dar toda essa orientação com autorização divina. E é muito lindo. Então, provavelmente, agora nós estamos praticamente em março, né? Provavelmente em abril, eu já vou conseguir lançar para vocês, tá? Aí eu vou lançar, quem quiser comprar só o e-book, compra só o e-book. Quem quiser comprar o curso, ganha o e-book. Então, eles pediram para eu não lançar por editora, para eu lançar o e-book para facilitar o acesso e não ter tanta demora no recebimento. E aí vocês vão conseguir despertar. E quem quiser fazer a mentoria, faz a mentoria também. Aí eles me dão até orientação de como fazer os pagamentos. E eles disseram claramente aquilo que a consciência crística já me falou desde o começo. Todos serão beneficiados. Quem dá o curso, quem recebe, quem compra, quem vende, todos vão receber a luz divina. Todos. Olha que incrível isso. Todos recebem. É uma troca de Cristo com Cristo, onde todos recebem, né? E aí a lei de Deus, vocês vão poder enxergar que dar é receber. Que a troca, ela é tudo que tu dá, tu recebe, e tu vai conseguir experimentar isso. É muito legal. É Cristo que paga e é Cristo que recebe, então nunca vai te fazer falta. Aí já foi me falar valores, tudo, e vocês vão receber isso aí a partir de abril, tá? Agora tem o ritual, então, que vai ser semana que vem, dia 7. Façam o ritual, quanto mais vocês fizerem, melhor. Tá? Mais vocês recebem, menos empecilhos ao amor você coloca, mais você manifesta, mais você se ama, mais você se cura, tá bom? Deixa eu ver o que aqui, ó. Sim, sobre o amor. Amar sem medo e amar a partir da consciência crística é aquele amor. Ai, que bom que tu gostou, Silvia. É show mesmo, né? O amor sem medo, que é o amor da consciência crística, ele não condiciona. E ele não condiciona teus filhos, teu marido, tuas relações, tuas amizades, teus clientes. Ele não põe condições ao amor. Imagina se eu atendesse só a pessoa que me procura e não o obsessor dela. E que é o que fazem a maioria das pessoas. Eu não sou assim. Eu atendo todos, porque todos que vêm a mim vieram porque querem ir para o Cristo. Mesmo que não estejam totalmente conscientes neste momento. Em algum lugar no tempo e espaço, pediram ajuda ao Cristo e decidiram que nesse momento que eles chegassem a mim, no tempo e no espaço, eles seriam encaminhados. Seria a sua regeneração. Então é por isso que eu faço o atendimento, tá? Ninguém vai contra a vontade. O amor não condiciona, não pergunta se será correspondido. Não significa amar sem ser vulnerável, mas amar sabendo que seu ser não pode ser ferido em essência. Isso é amar a partir da consciência crística. Mesmo que o teu ego seja ferido em algum momento ao se doar em amor verdadeiro e não se doar por carência, mas por amor puro, é diferente você se doar por carência. Eu faço tudo por ele, eu faço tudo pelos meus filhos, porque eu quero ser amado. Eu já me doei muito por carência, sem saber que eu era carente. Eu não tinha essa consciência, porque eu não sentia emoções praticamente, tá? Eu não acessava as emoções, eu vivia, de certa forma, relacionamentos superficiais. Então, a gente não acessa isso. Amar pela consciência crística é se entregar plenamente, amar profundamente,
sem esperar nada em troca, e o teu prazer é amar. É se doar em plenitude, não por carência ou por esperar algo em troca ou por ser amado, mas porque você ama amar. Essa é a diferença. O teu prazer é amar, é que nem o meu prazer é servir. Eu disse para vocês, hoje se eu tivesse 100 milhões na conta, eu ia estar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço hoje com o que eu tenho na minha conta. Se eu tivesse 1 bilhão na conta, eu faria o quê? A mesma coisa que eu faço com o que eu tenho na minha conta. Entende? Então, quanto vai vir, se vai vir, isso depende da graça e eu aceito o que vier. E eu aceito, e eu me sinto muito milionária, mas muito milionária. Porque eu tenho liberdade para fazer o que eu faria tendo bilhões ou não. Não faz diferença, entende? Eu faço por amor, eu faço por propósito, por sentido, por essência, porque é a minha semente. Então, quando você ama pela consciência crística, você ama por amar. Você não espera ser amado, porque a tua resposta é o amor que tu dá. Dar esse amor é o prazer. O prazer é dar esse amor. É que nem o prazer que eu sinto em estudar. Eu estudo por prazer, não para ter conhecimento, não para conhecer pessoas, não para ter técnicas ou coisas, até porque o que eu recebo da graça é muito superior a qualquer coisa que eu já vi no mundo em manifestação. Eu faço a ressonância harmônica de forma instantânea, eu tiro e coloco qualquer frequência em você. Eu vejo as frequências, eu consigo manipular elas, eu consigo fazer qualquer tipo de cura. Nem tudo me convém fazer, mas eu consigo fazer. Então, o que eu ainda preciso aprender nesse mundo? E isso não é arrogância, gente. Isso é eu recebi da graça. Por quê? Porque eu não uso. A não ser quando eu sou chamada para usar. Pela graça. O meu trabalho aqui é te ensinar a curar, te ensinar a despertar, te ensinar a ter poder. Mas para te ter poder, por poder de Deus ser liberado para você, você precisa sentir o que ele sente. E o que ele sente por tudo e todos? Amor incondicional. Então você precisa ter essa consciência de que você é tudo e todos o tempo todo, despertar o amor incondicional, entender que dar e receber e experimentar isso, conhecer a verdade, e aí você entrou em fase com Deus, e aí você acessou o poder dele, e aí ele te libera cada vez mais conforme você ascensiona em amor. Quanto mais você ascensiona em amor, quanto mais você usa bem esse poder, mais outorgas de poder Deus te dá. Não é uma coisa que eu posso ganhar através do conhecimento isso. Eu recebo da graça. O que eu sei, eu recebo da graça. O conhecimento do mundo me ajuda a entender o que eu estou recebendo. Mas eu recebo da graça. Aí para o meu cérebro humano conseguir entender, para o meu coração humano se unificar e conseguir compreender, aí eu preciso do conhecimento. Para eu poder ensinar para vocês, eu preciso do conhecimento. Mas o que eu passo para vocês não são palavras. O que tem valor do que eu passo para vocês é o meu sentir, é a frequência que eu estou emanando em cada live, a frequência que tem no livro. Os mestres disseram que quem tocar no livro recebe pelas mãos e pelos olhos, através da leitura, tá recebendo da graça. É eu que tô botando lá? Não, é porque eu recebi da graça, canalizei da graça e a graça que tá em você recebe. Porque você é a luz por essência e não por mérito. E o mundo e as igrejas ensinaram pra gente, as escolas ensinaram pra gente que é por mérito. E não é por mérito, é por essência, é por criação, é por quem você é. Você é o Filho de Deus, a herança dele é tua, por essência, por emanação, por criação, por filiação.
pelo que você é. Eu vou pegar uma água. Vão pensando nisso aí. Vocês compreendem isso? Compreendem? Conseguem compreender? É diferente, né? Quando vem da graça, quando vem do mundo. Gente, eu sei, porque eu estudei muito no mundo. Eu conheço o conhecimento do mundo. E eu conheço da graça também. Eu vivi as experiências místicas, eu vivi as experiências psíquicas, mas tu percebe, eu sei quando alguém despertou, quando alguém não despertou, eu sei em que fase a pessoa tá, eu sei tudo isso. Não porque, tu é a mais esperta do parquinho, não, porque eu passei por cada fase. E eu sei onde a pessoa tá, eu sei se ela se desviou, se ela não se desviou, se ela tá sendo enganada, se ela está no caminho certo, eu sei. E não porque eu sou a mais esperta do parquinho. Uma porque eu entro no teu campo ao conversar com você, ao você interagir comigo. A gente se une a partir da consciência crística. Da unicidade. Então eu sei o que você pensa, eu sei mais sobre você do que você mesmo. Eu sei coisas que você esconde no seu subconsciente. Eu consigo acessar qualquer coisa que eu quiser. E eu não preciso da tua autorização para isso. Porque eu sei que eu sou você. Então eu já tenho autorização por eu ter essa consciência. Às vezes a pessoa diz, Ana, mas deixa eu te explicar que tu não entendeu. Eu digo, eu entendi. Quem não entendeu foi você. Você está tentando dar uma explicação lógica para uma coisa que eu já entendi porque eu entrei no teu campo e eu vi a tua essência. E você está tentando se enganar. Aí você pode se enganar, mas não consegue enganar a mim. Por quê? Porque eu acessei teu subconsciente, eu acessei teu campo, eu acessei a tua energia, não tem como me enganar. E tudo bem. Quer continuar se enganando? Continua. E eu também nem quero saber disso de você. Eu só quero que você desperte. O que me interessa é que você desperte. E eu sei que se você se enganar, você não desperta. Não desperta. É 100% de transparência, é 100% de honestidade. É pureza. É entusiasmo, é ser uma criança. Criança se engana? Criança não se engana. Criança não se manipula. Ela tenta te manipular, mas com ela é honesta. Tô feliz, tô triste, tô chateada. De tanto ela apanhar, ou ficar de castigo, ou ser tolhida, de ser impedida de expressar suas emoções, ela pode começar a se guardar. Mas ela, num estado natural, ela é honesta, ela é sincera, ela é transparente. Ela é espontânea, ela é reativa. Aí você vai dizer, mas o ego é reativo, a consciência crística não é reativa. A consciência crística é reativa a partir do que ela tem dentro dela, não do que ela vê no externo ilusório do ego, entre aspas. Ela reage ao amor. E ela vai te dizer, tá certo, tá errado. E isso não é um julgamento. Se o teu filho botou o tênis errado, o pé errado, tu vai fingir que não viu? Tu não vai dizer que tá errado? Tu tá julgando ele? Tu não tá julgando, tu só tá dizendo que tá errado. É outro pé. Isso não é julgamento, isso não é se sentir superior, isso não é nada. Você viu que tá errado. Você diz pra ele porque ele não percebeu. É só isso. Não é superior quem viu que tá errado. Estar certo ou errado no mundo é importante. Na consciência crística não é. Na consciência crística não tem graus de quem é superior, de quem não é. Só existe quem tá um passo antes e tá te ajudando a subir. Só isso. A única intenção de um Cristo desperto é te ajudar a subir, a ver. Ele não te acha inferior. Ele não te julga.
E isso é o amor crístico. E esse é o amor que a gente precisa viver em todas as nossas relações. Ai, Ana, mas eu ainda não despertei. Se eu me doar para as pessoas, elas vão me machucar, elas vão me ferir. Se você pensa assim, sim. Agora, se o teu prazer está em amar, eu amo minhas filhas por amor. Eu amo as crianças que eu atendo por amor. Eu amo as vovozinhas que eu atendo por amor. Eu amo as mulheres, os homens que eu atendo por amor. Muito mais mulheres, vovós e crianças. Mas é por amor. Não é por fazer para a pessoa, para ela me retribuir, até porque não tem como retribuir o que eu faço, gente. Nem todo o dinheiro do mundo retribuiria o que eu faço. Não tem como pagar um negócio que vem do espírito. O que vocês pagam no ritual é meu tempo, a minha disponibilidade de não ter uma outra profissão. É meu tempo e não o que eu dou, porque o que eu dou não tem como ser pago. E nem teria como, porque vem da graça. Entendeu? E é por isso que eu faço os rituais, por isso que eu faço as curas coletivas, por isso que eu faço, que eu dou muito mais. E aí Deus me faz receber muito mais. Entende? Porque cada vez eu tô dando mais, cada vez eu tô recebendo mais. E é isso. E todos ganham. Todos ganham. Quando é um intercâmbio santo, uma relação de intercâmbio santo. Quem conhece um curso em milagres sabe o que é isso. O que é um intercâmbio santo? É Cristo recebendo e dando para o próprio Cristo, através do seu irmão. É isso. É a consciência crística expressa em mim, desperta em mim, acessando a consciência crística em você, acessando, despertando, plasmando nos teus corpos para que tu possa experimentar até o dia em que você vai acessar por ti mesmo essa memória. O meu trabalho é te ajudar a não sofrer até despertar. E aí, quando você desperta, você manifesta. É isso, meu querido. Fazer com que você acesse, fazer com que você desperte. Tá? Seu valor não depende da resposta dos outros. Por muito tempo, eu mesma achei que, dependendo da resposta das pessoas em relação a mim, eu tinha mais ou menos valor, porque eu ainda não tinha autoamor, autoestima e autocura. Por isso que eu ensino isso pra você, porque quando você se ama e tem autoestima pela tua essência divina, pode vir o Papa dizendo que você está errado. Você vai dizer, tudo bem. Vira as costas, sai e continua fazendo o que você estava fazendo. Por quê? Porque o teu saber, a tua ação, vem da tua semente. E ninguém conhece a tua semente, a não ser outro Cristo desperto. E um outro Cristo desperto nunca vai dizer que você está errado quando você estiver manifestando a sua semente. Ele vai te apoiar, ele vai te ajudar, ele vai te dar colo, vai te dar orientação, vai te dar xingamento quando precisar, para te redirecionar. O que é a torre do tarô? O que é uma torre? A torre é quando cai tudo aquilo que não era para ser seu, que não tinha nada a ver com a sua semente, e aí teu anjo da guarda, junto com o teu eu superior e com a essência divina, faz cair tudo que tu achava que tinha valor para ti nessa vida, para que você realmente manifeste o que tem valor. Quantas torres eu vivi na minha vida? Por quê? Porque eu não estava alinhada. Fim de casamento, fim de namoro, fim de profissão, troca de profissão. Quantas torres você já viveu? Agora chegou a hora de você viver a sua semente. Manifestar a sua essência divina e expressar.
Sua luz não pode ser apagada, porque ela não pertence ao mundo, pertence a Deus. E Deus não cria meias luzes ou meias almas. A luz que você é não precisa se defender, nem se esconder. Nem esperar ser perfeita para brilhar. Isso é muito importante. Por quê? Porque o mundo ensinou que um iluminado é um ser perfeito. Pro mundo. Só que um iluminado é um ser perfeito para Deus, que é bem diferente da perfeição do mundo. O que é um ser perfeito para o mundo? Um ser bonzinho, um ser abnegado, um ser que faz tudo pelo outro, nada por si, gentil, amoroso. Isso é um ser perfeito para o mundo, que não se altera. Esse é o ser perfeito para o mundo. O que é um ser perfeito para Deus? O ser que expressa os seus sentires, que usa todos os seus corpos em perfeita harmonia. Ou seja, estou sentindo amor, estou realmente sentindo amor e expresso amor. Eu tenho reta ação, reto pensar e as retas emoções. Então eu sinto amor, eu expresso amor, eu penso amor e eu manifesto amor. Eu ajo de acordo com o amor. E isso é perfeição para Deus. Eu sinto raiva, estou com raiva, pensei em raiva, executo a minha raiva. Só que não é, tu nunca vai ter raiva em relação aos outros. Engraçado isso. Jesus não tinha raiva em relação às pessoas no templo. Ele estava com raiva do que estava sendo expressado no templo, do que estava sendo contado no templo, do que estava sendo vendido no templo, que Deus queria que matasse animais, queria que matasse uma centelha, queria sangue, que Deus era sanguinário. Era isso que ele estava com raiva, não das pessoas. A mesma coisa eu fico com raiva de ver briga, de ver injustiça, de ver cabeça dura. Eu fico com raiva disso. Mas não da pessoa que tem a cabeça dura, que tá brigando. Engraçado isso, né? Engraçado isso. Agora que eu percebi. Não espere pelo momento perfeito. Não adie a sua verdade. Não peça desculpas por ser leve. O mundo precisa do que você já é. Todo mundo quer e sente orgulho de dizer que tem um monte de coisa para resolver, um monte de problema, um monte de reclamação. E se você é leve, as pessoas ficam até com raiva, né? Você começa a dizer: mas tudo bem isso, mas é problema dele, deixa ele resolver. Tu vai dizer: como assim? É meu marido, é meu filho, é não sei o quê. Você fica com raiva da pessoa que é leve, não é? Eu sei porque no começo do meu despertar, no café da manhã da minha família, tinha toda a família do meu esposo lá tomando café da manhã, e o meu sogro adorava notícias ruins, adorava ver jornal, e eles comentavam quem morreu, quem não morreu na pandemia, né? Quem tava no hospital, que não sei. Era esse o assunto do café da manhã. Eu fingi até estar ocupada amamentando minhas filhas ou fazendo qualquer coisa para não acompanhar esse café da manhã por causa desses assuntos, né? Porque eu já sabia que aquilo baixava a energia e vibração. Mas às vezes eu tava lá com todo mundo e começava esses assuntos. Aí eu dizia: gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, vamos falar de umas coisas boas, vamos parar de falar de quem morreu, quem não morreu, que não sei o quê. Mas todo mundo olhava para mim com uma cara de ódio. Como se eu não me importasse com as pessoas, como se eu não sei o quê. Se eu quisesse ser uma alienada do mundo. Então isso acontece. Quando você é leve, ou quer ver as coisas mais leve, ou não quer saber de... Porque até eu saber curar, eu sofria muito. Depois que eu aprendi a curar, eu deixava eles falarem, porque enquanto eles falavam, eu ia transmutando. Até que um dia os cafés da manhã na minha casa mudaram completamente. Os cafés da manhã foi: como é que foi teu dia ontem? Como é que vai ser amanhã?
pra onde tu vai hoje, o que tu vai fazer. Mudou completamente. Porque aí eu fazia de propósito, ir no café da manhã, eu ouvia essas conversas para transmutar. Hoje eu fiquei horas conversando com uma amiga, transmutando tudo que ela ia falando. Eu deixei ela falar todo o sofrimento dela, tudo que ela estava sentindo, tudo que estava incomodando ela. E eu ia transmutando. Essa é uma das técnicas de cura que eu ensino no curso Técnicas de Curas Espirituais. Aí você não vai mais sentir raiva dessas conversas, você vai deixar as conversas vir, porque você vai saber curar essas conversas enquanto você ouve. E você naturalmente fica quietinho ouvindo. Fica ali quietinho ouvindo. Ah, porque aconteceu outra coisa, porque fulana fez isso, porque fulano fez aquilo. Aí você, Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação. E você vai se transmutando. E se for um familiar, você se torna ele e vai fazendo. Mas eu ensino direitinho como fazer lá no curso. Tá? Porque para mim tudo isso é muito simples, é muito fácil. Mas você precisa ter uma orientação, um direcionamento e um amparo espiritual, uma conexão para poder fazer isso. Tá? Um acesso divino. Senão não acontece. Tudo que a gente faz no ego não acontece. Precisa ter isso, tá? Essa conexão com o amor verdadeiro. Não espere o momento perfeito, foi o que eu falei. Não adie a sua verdade, não peça desculpas por ser leve. O mundo precisa do que você já é. A alma que pensa claramente, o ser que age com propósito, o coração que ama sem medo. É fácil a gente amar quem está distante, é fácil a gente amar as crianças na guerra, as crianças passando fome na África, os animais, mas é difícil você amar sem medo aquele que você realmente ama e ser vulnerável ao teu sentir. Aqueles que mexem com você é difícil amar sem medo. Você fica se protegendo do amor, se limitando, evitando amar e vive relações superficiais com todo mundo. Quem reconhece a luz não precisa conhecer ninguém. Não, quem reconhece a luz não precisa convencer. Gente, que minha letra não é das melhores. Uma coisa que eu posso mudar, mas eu ainda não senti vontade de fazer isso. Quem reconhece a luz não precisa convencer ninguém, nem impor e nem justificar. Vivendo assim, os outros também se lembram. Porque a luz não ensina com palavras, ensina com presença. Eu demorei muitos anos para estar aqui falando com essa autoridade que eu falo para vocês. Eu demorei muitos anos para isso. Mas é engraçado que toda vez que eu abri uma live, toda vez que eu gravava um curso, toda vez que eu gravava um conteúdo, eu não tava nem aí porque as pessoas falavam ou deixavam de falar e eu simplesmente fazia. Eu fazia de sonsa, sabe? Fingia que não era comigo que estavam falando, que estavam pensando de mim. Um dia meu ex-marido disse, tu parece louca. Aí eu só olhei para ele e disse, eu pareço louca? Aí eu falei umas coisas pra ele, né? Que ele tinha pensado, que ele tinha sentido. Eu acho que não fui bem eu que parecia louca, né? Nunca pensei em suicídio, nunca pensei nisso, nunca pensei naquilo. Sou eu a louca? Entende, gente? E quando você começar a realmente despertar, seus familiares sim vão ficar contra, seus amigos também vão achar que você tá louco, tudo aquilo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque as relações que você tem, você criou com o antigo pensamento do ego. De menos-valia, de falta de amor próprio, de escassez. Agora você começa a ter pensamento de riqueza, autoestima, auto-amor, se cura, as pessoas se incomodam. Porque elas são da antiga frequência. Mas não se preocupa, quem tiver que ficar, sobe com você. E quem não tiver que ficar, sai da sua vida. E você vai aprender a curar esses da sua família, esses que são importantes para você, tá? Tudo isso eu ensino nos meus cursos.
E no ritual também eu ensino a colocar e tirar essas frequências de quem é nossos familiares e já fazem parte da nossa dor ou do nosso sofrer. As pessoas que estão emaranhadas com você, e isso é uma lei da física, do emaranhamento quântico, essas pessoas que já estão emaranhadas com você já te afetam. Então você pode fazer cura para elas, tá? A luz não discute, revela. A luz não controla, inspira. Não se esconda. Inspirar, não espere pela permissão do mundo. Não guarde a sua verdade para si mesmo, pois por medo de não ser compreendido. Fique em silêncio e permita que seus pensamentos se alinhem com o espírito. A partir dali, pense com clareza, haja com propósito e ame sem medo. Agora eu vou te ensinar a fazer um exercício. E lembre-se, eu sou luz por origem, não por mérito. Vamos fazer um exercíciozinho de cocriação, depois só de ouvir tudo isso. Permita que isso, mesmo que você não tenha essa certeza, tenha fé de que é assim, de que você é luz por origem. Repita isso 1000 vezes durante o dia. Eu sou luz por origem, eu amo sem medo, eu amo por amor, eu expresso amor por amor. E aí, vamos fazer um exercício de 7 dias. Como a gente vai estar aqui nos próximos 7 dias, a gente pode ir conversando e vocês podem me colocando aqui os depoimentos e eu vou lendo para as pessoas que estão vendo esse curso gravado, tá? Então, assim, vamos fazer um experimento controlado de 7 dias, tá? O que você vai fazer hoje, que é o dia 1? Você vai pensar em algo pequeno, específico e improvável, que você quer manifestar. Pequeno, específico e improvável. Ah, eu quero ganhar R$100 de alguém. Eu quero uma bolsa para não sei o que. Eu quero uma bota nova, sei lá. Eu tenho uma amiga que ela manifestou uma bota nova assim. Eu vi uma bota preta, linda, que eu amei. E aí ela tava ficando com o rapazinho lá e o rapazinho deu a bota que ela queria. E ela não disse que queria aquela bota e nem qual era. E ele chegou com a bota bem no estilo que ela queria. Então pense em uma coisa assim, específico, improvável e pequeno. Hoje, amanhã, anota aí. Já pegaram um caderno, né? Vocês já sabem que meus cursos, minhas lives não dá pra fazer sem caderno. Tem 300 desses aqui, né? Gente, quando eu recebi o protocolo de cristificação, eu tive que olhar 6 cadernos de 200 páginas. Porque ele tava em 6 cadernos. 6 cadernos de 200 páginas. Então, penso que eu não tive que olhar de conteúdo para digitar. Por isso que eu demorei 3 anos para receber o protocolo e mais 1 ano para digitar. Eu demorei 1 ano para digitar. 150, dá umas 200 e poucas páginas, né? 150 protocolos. Demorei 1 ano inteiro para digitar. Claro que eu não fazia só isso, eu trabalhava com meu marido na época, eu tinha outras funções, cuidava das minhas filhas, né? Entre outras coisas, gravava para vocês, né? Fazia tanta coisa. Vamos lá, dia 2, né? Então, no dia 1, algo pequeno, específico e improvável, escolha do desejo. Encontro com alguém, um objeto específico, nome de pessoas, falando tal coisa. Diz assim, ó, fulano vai me ligar pedindo perdão por ter me tratado assim. Tá? Bem específico. Dia 2. No dia 1 ainda. Veja a cena já realizada. Pronto. Isso aqui é o dia 1. Algo pequeno, específico e improvável. Escolhe o desejo e veja a cena como já realizado. Ok. À noite, já no dia 2, você vai colocar o quê? Você vai ver essa cena e vai deixar ela na sua mente por 10 a 30 segundos. Experimente como se isso fosse uma memória. Ah, fulano me ligou me pedindo perdão porque foi grosseiro comigo, porque não foi leal, porque mentiu pra mim, porque foi falso. Ah, fulana veio me dar flores.
porque em agradecimento ao que eu fiz por ela, minha mãe me deu um presente que eu sempre quis ganhar dela. Sabe, essas coisas assim? Meu marido veio me dizer do nada que me ama e me trouxe flores. Sabe, essas coisas assim? Meu filho veio me pedir perdão por ter sido grosseiro comigo e me deu um beijo, um abraço que eu queria muito, sei lá. Então acessa isso como sendo uma memória, tipo, já aconteceu, entendeu? Aí você tá acessando a memória, nossa, que coisa mais linda. Eu ganhei um beijo. Esses dias eu sonhei com meu avô. Eu lembrei de muitos sonhos esses últimos dias, né? Teve um sonho que eu tava tipo numa festa e eu vi o meu avô, o pai da minha mãe, assim. Eu tava indo para um quarto e tinha muita gente, assim. Só que aí eu fui no outro quarto, eu ia pro outro, mas eu fui naquele quarto, assim. E aí eu vi o meu avô na porta e eu disse, oi, vô. E dei um beijo no rosto dele, um abraço e saí. Olha que legal. Meu avô veio me dar um abraço no sonho. Querido. Tu entende? Por quê? Porque eu já fiz a minha libertação do grupo familiar. Então, depois que você fizer o ritual, pode ser que você sonhe com os seus familiares, antepassados, te agradecendo. Olha que lindo. Porque você liberta, tá? Encarnados e desencarnados. Então, tu vai ver a cena como se estivesse acessando uma memória. Já aconteceu, tá? Experimentar como se fosse uma memória. Nos dias seguintes, que é o 3, o 4, o 5 e o 6, você vai saturar essa memória. Então, você vai saturar quantas vezes você lembrar por dia. Você vai lá e vai dizer, nossa, que legal que eu ganhei aquelas flores amarelas, aquelas rosas, gente, eu amo rosas. Ai, que linda, aquelas rosas brancas, aquelas rosas que eu ganhei. Sabe, tem que ser uma coisa assim bem específica. Durante o dia, pratique o despreendimento. Então, durante o dia, dá uma esquecidinha e à noite, satura. Observe e retorne a cena no noturno como uma memória já realizada. Você está grato por aquilo, você está feliz por aquilo. E no 7º dia, você vai revisar o que aconteceu. Se aconteceu parcialmente, se aconteceu totalmente ou se nada aconteceu. E deixe ir, não fique ansioso, tá? Aí depois a gente conversa depois desses 7 dias. Eu vou anotar aqui, vocês me cobrem caso eu esqueça de a gente analisar isso. Quem está vendo esse vídeo gravado, analise por si mesmo e peça para a graça te dar o entendimento. Mas eu tenho certeza que todos vocês vão receber esse pedido, tá? Vocês já estão na frequência, vocês já estão prontos. A graça já me deu o dia de fazer esse experimento com vocês, tá? Isso vai mostrar para vocês o poder que vocês têm sobre o mundo. Porque vocês são luz por origem e não por mérito. Tá bom? E aí a gente se vê amanhã, meus amores. Hoje eu vim um pouco mais tarde, vocês sabem, né? Deixa eu só finalizar com essa frase. Você é o poder criativo. Vá e realize. É só ocupar o estado e deixar o resto acontecer. Manifestação onde você recebe o que é para você manifestar. Aquilo que é para você manifestar, você vai manifestar. Tá? E nada vai impedir. Ok, meus amores? Então, a gente se vê amanhã, no dia 6. É isso? E amanhã a gente vai falar de propósito, tá? Então, venham, já que vocês gostam tanto desse assunto de propósito. Era um assunto, para mim, muito importante. Por quê, gente? Porque eu já trabalhava com curas espirituais 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Há 5 anos. Eu já fazia curas espirituais, coletivas, individuais. Gravava os vídeos para consciência crística 5 anos antes de despertar a consciência crística. Eu já estava me sentindo uma charlatã. Até que, porque eu ainda não tinha despertado, eu acessava, eu curava, eu fazia tudo aquilo, mas eu ainda não tinha despertado, então eu estava me sentindo uma charlatã. E aí eu disse assim,
Eu quero saber o meu propósito, eu quero saber se tudo isso que eu tô fazendo tem sentido, se tá certo, se eu tô fazendo o meu propósito, se eu tô fazendo um monte de coisa por nada. Porque eu não via sentido, eu não via resultado. Eu só sabia que eu tinha que fazer, eu fazia. Eu sou muito executora. Então eu sabia que eu tinha que fazer, eu fazia. Só que às vezes eu me questionava se aquilo que eu estava fazendo era o meu propósito, se eu estava errada, se eu não estava, porque eu não tinha nenhum resultado no mundo. E eu continuava fazendo, continuava fazendo, continuava fazendo. As pessoas tinham resultado, eram curadas, acontecia. Mas é engraçado, né? Tu pode curar 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, mas tu ainda duvida até tu despertar. Por isso que eu digo assim, no começo do meu trabalho, principalmente os meus familiares, duvidavam. Duvidavam, porque até ontem tu era Ana, como é que agora tu virou Cristo desperto? Né? As pessoas que conviviam comigo tinham muita dificuldade de entender que eu realmente tinha mudado, que eu realmente tinha despertado, que eu conseguia fazer curas espirituais, até eles verem por eles mesmos os resultados, precisarem de ajuda e serem curados. E eu nunca neguei. Só que eu não tô aqui para atender individualmente. Eu tô aqui para atender no coletivo. E é a mesma coisa de atender individualmente. Quem quer ser atendido individualmente é o ego, porque tem que fazer a churumela, dizer o problema, achar que é diferente dos outros. Já falei, somos todos uma, a mesma consciência. Temos os mesmos problemas, só muda os detalhes. E a consciência crística, ela vem curar exatamente o que tu precisa. Não sou eu que curo, é a consciência crística, ela sabe o que tu precisa. Aquela frase de Jesus que diz que Deus sabe que você precisa antes mesmo do que você tenha consciência de que você precisa, é isso. Só que é nesse estado que Deus consegue interferir, que consegue ajudar, porque você impede Deus de agir na sua vida. O que eu vou te ajudar? A não impedir Deus de agir na sua vida. É isso que eu faço nos rituais, é isso que eu faço nas curas coletivas, é isso que eu faço nos meus cursos. Te ensino a não ser um empecilho para Deus. Querer como tu quer e que seja curado do jeito que tu quer que seja curado, que seja resolvido do jeito que tu quer que seja resolvido. Quando tu deixa para a graça, ela vai resolver. Só que o que ela vai resolver pode ser que você não goste, que o seu ego não goste naquele momento. Mas ela resolveu conforme a consciência crística. E isso é para você. Você acha que eu queria ter ficado endividada para depois pagar as dívidas? Para despertar? Eu poderia ter despertado sem ter ficado endividada, sem ter problemas. Mas não foi assim. Por quê? Porque eu não sabia que dava para escolher sem sofrer. Então eu escolhi o sofrimento. Hoje que eu sei, eu ensino você a escolher sem o sofrimento, que é o protocolo de cristificação. Protocolo para você despertar o Cristo interior. Aí você desperta o Cristo interior através do amor, que é o protocolo de 150 dias, que eu vou ofertar para vocês a partir de abril. Por quê? Porque os mestres me pediram para antecipar, eu ia lançar só em junho. Pediram para antecipar e eu farei, tá? A graça que manda em mim. E isso é ação através da não ação. E eu não ajo, quem age é a graça através de mim. E, gente, é a melhor coisa que tem. E a minha felicidade é ir se servir. E eu dou e eu recebo. E como Deus sabe que eu estou na matéria e preciso de resultado na matéria, Ele me dá possibilidades de Ele me pagar através de você, para que eu receba. E você vai receber através dos seus alunos, dos seus clientes, para que você pague. E isso é Deus. Olha que incrível. E isso é Deus. E Ele sustenta todos que estão de acordo com a sua semente. E que não põe empecilhos ao amor. Tá bom? Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Gente, esses 30 dias vão mudar a tua vida. Vão mudar a tua vida. Para sempre. É um antes e um depois. Tá? Experimente isso. Experimente. Vale a pena. É a tua existência. Se tu não experimentar agora, vai ter que experimentar na próxima. Um dia tu vai ter que voltar para casa. Volta agora que tu tem ajuda. Tá? Um beijo. Até amanhã.